Bom, eu separei aqui 10 verdades difíceis para a mulher que tem 30 anos ou mais sobre a recomposição corporal. Eu separei 10 tópicos de fato, então nós vamos conversar tópico 1, tópico 2, tópico 3, até chegar em 10. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, porque quando eu montei esse vídeo eu pensei naquela mulher que, já tá numa correria diferente da vida, já tem uma certa profissão, às vezes ela já é mãe, já tá vendo uma diferença no seu metabolismo, no seu ciclo menstrual. Então esse vídeo aqui, ele tá incrível e com certeza, se você seguir esses conselhos aqui, você vai se aproximar muito, vai ficar muito mais perto de perder a gordura e ganhar massa muscular. E olha só que interessante, eu já vou liberar o primeiro tópico aqui, ó. A recomposição corporal, ela exige foco principal em uma coisa. Você não pode perseguir o ganho de massa muscular e a perda de gordura com a mesma intensidade ao mesmo tempo. Isso daqui é pedir para você entrar em neurose. Sempre quando chega uma paciente nova aqui no consultório e fala, Dani, eu quero uma recomposição corporal, a primeira coisa que eu faço com ela é entender em que momento que ela está, o que é melhor para aquele momento. Mesmo que ela queira recomposição corporal, ela precisa perder gordura ou ela precisa ganhar massa muscular? Porque se nós fizermos as duas coisas ao mesmo tempo, vai entrar em neurose. E olha só que interessante, eu separei também aqui de quando eu dava aula no âmbito de fisiculturismo, bodybuilding e tal, sobre a construção de um físico, né? Desde o desenvolvimento de massa muscular até quando a pessoa está seca, quando ela vai chegar a um palco. E às vezes não é o teu objetivo, mas entenda que eu quero te passar que existe uma cronologia. Você vê um físico muito bonito na internet, ele tem um passo a passo para chegar lá. Quer dizer que vai ser campeão? Quer dizer que vai ser o melhor físico? Não quer dizer, mas quer dizer que existe um passo a passo e nós vamos seguir um passo a passo para te colocar no seu melhor físico. Então olha só que interessante, são 80 semanas no desenvolvimento desse corpo, no desenvolvimento de massa muscular, no ganho de massa muscular em lugares certos. São 20 semanas, em média, para a pessoa secar. Então é muito mais demorado para ter o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento do físico, do que necessariamente o secar. Porque o secar demanda mais de comportamento, claro, tem as suas dificuldades, mas o desenvolvimento muscular, ele demora muito mais. Só que olha só que interessante isso daqui, ó. Presta atenção que isso aqui é importante, tá? Se somar entre o desenvolvimento muscular e o secar, dá uma média de 100 semanas. Aí, 100 semanas. 100 semanas. Agora chega você, que nunca treinou, vai na academia e quer ficar seca de um mês pro outro, cara. Chega a ser engraçado. Calma. As coisas não são assim. Mas a grande sacada é que se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho absoluta certeza que você não vai chegar em lugar nenhum e ainda vai ficar com uma neurose absurda de estar tentando 1000 coisas e não estar acertando nada. Bem, tópico 2. Tópico 2 é muito, mas muito importante. Bem, a balança ela até pode subir. E eu gosto de conversar sobre isso porque assim, a mulher por si só pelo próprio ciclo menstrual dela, independente se ela faz uso de recurso de anticoncepcional ou não, se ela, enfim, ela vai ter uma oscilação natural dela, que isso vai fazer com que ela inche. É normal, que ela vai ficar mais retida, que ela vai ficar mais inflamada, que ela vai ficar mais desconfortável. Só que olha só, então a balança ela pode subir, mas cuidado, avalie fotos, medidas, qualidade do sono, progressão do treino. Olha só que interessante, ó. Isso aqui é muito importante. Dani, eu defini então que está muito mais próximo, que eu preciso muito mais reduzir o percentual de gordura do que ganhar massa muscular. Se você está no processo da redução do percentual de gordura, mas mesmo assim, o objetivo principal é a recomposição corporal, mas você definiu que primeiro nós vamos reduzir o seu percentual de gordura. Se o teu peso está subindo, não é um bom indicativo.
Por quê? Porque você está num déficit calórico, você está fazendo toda uma estratégia para redução do percentual de gordura. Então, subir o peso nessa fase não é lógico, não faz sentido, porque você está numa estrutura para a redução do percentual de gordura. Minimamente ele deveria se manter, cair um pouquinho e se manter, cair um pouquinho e se manter, mas subir à toa assim não é normal, exceto se você está, por exemplo, nessa fase aqui, ó. Nessa fase aqui do ciclo menstrual. Pô, Dani, eu tô na TPM, aquela fase mais próxima da menstruação. Progesterona tá lá no talo, tô me sentindo desconfortável. Tende a subir o peso por conta do ciclo menstrual. Dani, além do ciclo menstrual, eu tenho alguma patologia associada. Pô, eu tenho lipedema, vai reter muito mais líquido. Pô, Dani, eu tenho endometriose, vai reter mais líquido, entende? Mas, sendo uma pessoa, entre aspas, eutrófica, uma pessoa normal assim, a tendência é que esse peso, se o objetivo principal na recomposição corporal é redução de gordura, não deveria estar subindo. Do outro lado, pô, Dani, eu estou no desenvolvimento de massa muscular. Eu estou trabalhando, comendo um pouquinho mais para ter o desenvolvimento muscular. Então você vai manter o seu peso e nas fases do ciclo menstrual ele vai subir e aí é mais esperado. E não quer dizer, como eu deixei aqui, aí não quer dizer que você esteja numa certa involução. Aí é normal. Então avaliar. Isso é o que eu faço com as minhas meninas na consultoria online. Sempre, toda semana eu estou olhando assim, opa, não, até aqui é esperado, opa. 2, 3 semanas esse peso subindo, tem algo de errado aqui, entendeu? Não está seguindo o plano. Aí aquela hora que você manda, tá tudo certo, tá faltando alguma coisa, como é que eu posso fazer para você seguir ainda mais a dieta? Entende? Acho que deu para conectar a mensagem. Vamos ao tópico 3, porque é bastante conteúdo. Hoje eu tô afiado. Abandone a mentalidade de dieta. Em vez de cortar tudo, adapte a alimentação à sua realidade. Flexibilidade gera consistência, perfeição gera abandono. Inclusive, se você chegou até aqui comigo, deixa nos comentários aí, ó. Flexibilidade gera consistência, perfeição gera abandono. Flexibilidade gera consistência, perfeição gera abandono. Isso aqui é muito comum. Você com certeza, você, sua amiga, alguém que você conhece já passou por isso, de querer fazer a dieta perfeita e aí consegue seguir 1, 2 dias, uma semana, 2 na terceira já pipoca. Se você não é atleta, se você não tem uma competição, enfim, não se comporte como um. Se você ficar se cobrando como um, você vai perecer. Inclusive os atletas também são setados para isso, tá? As atletas nesse caso, né? Ela pega, ela sabe quando ela vai ter uma refeição livre, ela conversa sobre isso com o seu coach e ela tem a mente daquele dia. E mesmo assim, não está isenta dela pegar e ter um transtorno alimentar durante a preparação, um comer compulsivo, por exemplo, tá? Na base da minha dieta, que eu gosto de trabalhar com as pacientes é a seguinte: a dieta ela tem que ser prática, ela tem que ser nutritiva e ela tem que ser saborosa. Quando você encaixa esse tripé, quando você vê os melhores resultados, não é porque é uma metodologia mágica, mas sim é de fato uma coisa que gera aderência. A dieta é gostosa para paciente, a dieta é prática para paciente, a dieta é nutritiva para paciente. Juntou esses três, gera aderência ao plano. Se gerou aderência ao plano, gera mais resultado. Fez sentido? Eu acho que isso daqui é muito importante. Se você ficar numa dieta blindada, que antigamente a gente chamava de regime alimentar, mas vai dar ruim. Com certeza vai dar ruim. Bom, vamos olhar o tópico 4 aqui. E olha lá, o progresso acontece em fases. Eu chamo de flexibilidade comportamental. Ou seja, tem temporadas de mais ou menos intensidade. E isso aqui é muito interessante, porque todo mundo quer ficar seco o ano inteiro, por exemplo. E eu não concordo com isso, porque existe o ônus de estar seco. É você se abster do teu social, por vezes você vai precisar ficar muitas horas dentro da academia. Quem quer secar, tá tentando, beleza, vai conseguir. E tomara que consiga.
Mas para quem já secou, sabe o quão difícil que não é só o caminho. O caminho, você tá animado para chegar lá. Agora, se manter lá, dá muito trabalho. Então, normalmente eu separo isso daqui em fases, tá? Pô, é final de ano, vai viajar, tem uma festa, tá no verão. Cara, vamos dar uma secadinha, vamos se preparar para esse momento. Pô, tá no inverno, tá mais de blusona e tal. Gera mais aderência na dieta, gera mais flexibilidade, procura receitas diferentes. Claro, dentro da adaptação, ali dentro da praticidade da paciente. Mas se você ficar naquela pilha de querer secar, resultado, vai perecer. Não vai chegar no resultado que você quer da recomposição corporal. Esse jogo, ele não é um jogo de 100 metros, ele é uma maratona, não é uma corrida rápida, ele é um negócio que ele é a longo prazo. Por vezes, ele vai ser uma ultramaratona, porque eu vou te dar um exemplo do Dani agora. Eu tô nesse rolê de vida fitness, vamos dizer assim, a vida inteira. Desde os meus 15 anos, quando eu entrei dentro da academia pela primeira vez, aos 17 que eu engrenei de fato, aos 19 que eu entrei na educação física e depois segui toda a vida ali, cara, eu vejo isso aqui todos os dias. Então não tem mágica. De verdade. Respira comigo aqui, ó, e não tem mágica. Tem dieta com consistência, tem treino com consistência. Dani, mesmo assim eu não estou tendo resultado. Calma, porque também tem fatores da biologia, tem fatores da sua genética, que se você querer acelerar, você vai ficar fadado a colaterais. 2, por exemplo, colaterais virilizantes, por exemplo, Dani, procurei recursos hormonais, ou até mesmo colaterais de entrar num burnout, que acho que a gente vai falar sobre isso aqui também, de entrar num desespero, numa neurose e acabar desistindo. Você tem que curtir o processo. Por mais clichê que seja isso, se você não fizer isso, não vai dar certo. Você tem que entender que o corpo não se constrói de um mês para o outro, como a gente acabou de conversar aqui, ó. De um atleta, muitas vezes eu estou conversando coisas para 1 ano, 2 anos para frente. E chegando lá, competir, depois tem o pós-competição. O que a gente vai fazer depois? E assim sucessivamente. Entendeu? Isso aqui é muito importante. Agora vamos ao item 5, mas eu não sei se eu me apresentei. Se você não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Já se inscreve no canal, se você chegou até aqui é porque está fazendo sentido para você. Então se inscreve no canal e deixa aquele like da confiança porque me ajuda bastante. E olha só, não treine só pesado, diferentes faixas de repetição, exercícios isolados, por exemplo, com caneleira para mulher, que eu gosto bastante, variações de postura, ativa diferentes formas de hipertrofia no seu corpo. Não diferente. A hipertrofia ela não muda, a hipertrofia é aumento da secção transversa, mas ela estimula o teu corpo de formas diferentes, te fazendo a chegar à hipertrofia. Powerlifter, eu até separei essa frase aqui, ó. Powerlifter faz 1 tonelada virar 1 quilo. E nós, que estamos em desenvolvimento muscular, nós fazemos 1 quilo virar 1 tonelada. Então, quantas vezes que você já foi na academia, colocou uma carga baixa, a carga era tipo leve, só que ficou extremamente difícil de fazer. Por quê? Porque você controlou a cadência do movimento, porque você controlou a amplitude do movimento, porque você se expôs numa inclinação, num ângulo diferente, a tal ponto daquilo ficar mais difícil. E por que eu digo isso? Porque se você fosse pensar só em, eu só preciso aumentar a carga, pensa assim, eu treino há mais de 15 anos. Há 15 anos mais ou menos. Se eu fosse só subcarga, então eu já estava fazendo supino com 1 tonelada. Não é assim que roda o jogo, tá certo? Vamos ao tópico 6. O tópico 6 é importante ter dias de descanso ativo, com mobilidade, intervalos adequados dentro do treinamento, aumenta a sua performance e o seu ganho de massa muscular. Você só treina tão duro quanto consegue recuperar. E olha só que interessante. Hoje, por exemplo, só para dar um contexto aqui, eu nado, eu faço jiu-jitsu e faço a musculação. E eu tento fazer os 3 com a máxima intensidade que eu posso. E eu percebi que tinha um tempo que eu estava fazendo 2, 3 treinos por dia, 4 treinos por dia. E era óbvio que minha performance no final não estava sendo efetiva. Então eu só estava cumprindo volume, excedendo nas articulações,
fazendo com que me aproximasse muito mais de uma lesão do que um desenvolvimento. Eu modulei isso, coloquei menos treino, mantendo os mesmos exercícios, só que com menos volume, mantendo a intensidade mais alta, eu senti muito mais desenvolvimento de performance no final. E a mesma coisa se aplica no fitness. Se você está tendo um bom treino, que a tua intensidade está alta, você vai precisar colocar dias de descanso na semana. Mas se a intensidade está alta, não, Dani, minha intensidade não está alta, então vamos ter que ganhar na frequência. Só que tem um detalhe aqui muito interessante que as pessoas não falam. Que o treino, muitas vezes, ele obviamente não é terapia, mas ele faz parte de um processo terapêutico. Então a pessoa, quando ela já costuma treinar, ela já entende que aquilo ali é para espairecer a cabeça dela, ela já entende que ali ela vai ter aquele momento dela. Você, mulher que está com 30 anos ou mais, você sabe disso. É o momento que você não escuta a mamãe, entende? É o momento que você não está sendo cobrada por alguma coisa, é o seu momento. Por isso que eu até recomendo, larga o celular de lado, vai treinar, vai se concentrar lá. E aí nesse dia, Dani, minha intensidade está alta, eu preciso de um descanso, aí você vai para academia para fazer, um exemplo, abdominais, vai para fazer um aeróbico mais leve, vai para fazer sua mobilidade, entende? Eu prescrevo muito assim para as pacientes e eu vejo que dá muito certo. Bem, tópico 7, né? Vamos olhar juntos aqui. Registra o que você come. Pesar os alimentos não é para sempre, mas quando o assunto é evolução física, é imprescindível, porque sem medir você não sabe o que está de fato funcionando ou não na sua recomposição corporal. Existe uma coisa que eu falo que é encontrar o teu set point, vamos dizer assim, o seu ponto de evolução. E muitas vezes eu encontro o ponto de evolução da paciente, um exemplo, para ficar com o shape bonitinho com 1.200 calorias. E o treino tem uma progressão XYZ lá. Eu encontro isso na paciente, nós descobrimos o caminho que gera a melhor evolução para ela e ela tem o poder de decidir se ela quer continuar naquilo ou se não. Mas nós só vamos encontrar esse caminho, só vamos encontrar se você registrar de fato o que você está comendo. E esse, inclusive, é um erro muito bobo, cara. Quantas pacientes que eu já atendi que fazem tudo certo, que tem, Dani, come limpinho, gosta de fazer exercício, mas não evolui, mas não sabe o quanto está comendo. Um exemplo, né? A pasta de amendoim é gostoso e tal, é saudável, beleza. Aí vai lá e mete 1, 2 colheradas de pasta de amendoim, explode em calorias e nesse caso de recomposição corporal, obviamente as calorias contam. Então a gente está falando de uma performance física. Se fosse só para a saúde, é outro rolê, entende? Agora, Dani, eu quero ter uma evolução de aumento de massa muscular, de redução de gordura, o rolê é diferente. Você não é uma atleta, tem que ter uma flexibilidade comportamental que nem a gente já conversou, mas os caminhos para você aprender a chegar lá são basicamente os mesmos, agora com detalhes associados a você. Você só vai saber pilotar uma moto se você aprender com alguém que sabe pilotar uma moto. Um exemplo, né? Vamos lá. Item 8. Cara, olha só que interessante isso aqui. Busque evoluir, mas pare antes do burnout. Reconheça os sinais de que está indo longe demais. Planeje os períodos difíceis do ano com antecedência e tenha uma estratégia de saída. Eu acho isso daqui sensacional, porque é exatamente o que a gente tem conversado, que eu falei no tópico anterior. Então você vai precisar se esforçar para ter um bom resultado. Tudo bem, esse é o importante para você. Só que haverá momentos que você, um exemplo, trabalha viajando. Aqui na minha cidade, eu moro do lado de Curitiba, né? Então é uma cidade que tem muito colono, tem muita agricultura aqui. E aí eu tenho alguns pacientes que eu acho muito interessante, que eles já sabem qual que é o período de safra deles e eles somem, porque é 2, 3 meses de colheita, correria e tudo mais, e de repente eles aparecem e tá tudo bem, eles sabem os momentos de que eles vão ter aquela flexibilidade comportamental que a gente estava conversando. Cara, entender isso daqui, ó, de verdade, se você entender isso daqui, você vai parar de sofrer com o fitness. Vamos olhar agora o item 9.
Sono e estresse são variáveis de treino. Cortisol elevado e sono ruim sabotam a perda de gordura e a recuperação muscular. Priorize hábitos que melhorem esses dois pontos, não só a dieta e só o treino. Cara, esse aqui é o mais importante. E eu sempre falo, pô, você precisa melhorar o seu sono. E eu sei que muitas vezes, sei lá, tem criança pequena, vai ficar acordando na madrugada, ou às vezes a pessoa é muito estressada no trabalho, não tem como sair do trabalho e tudo mais. Mas você vai ter que dar um jeito. Dias difíceis para todo mundo. O sol e a sombra tá ali, cara. Todo mundo vai ter que passar por isso. Vai ter dias chovendo, vai ter dias de sol, vai ter dias felizes, dias tristes. Agora, quanto mais você conseguir organizar a sua cabeça para conseguir controlar, para você ter uma boa noite de sono e saber com o que você vai se estressar, com certeza vai evoluir no seu físico. E olha só essa história que eu lembrei agora. Certa vez eu atendi uma paciente, isso já faz um tempo, e essa paciente, ela era muito querida, ela era bancária, ela fazia faculdade de educação física, ela tinha estágio na academia que ela trabalhava lá, então ela era bancária, estudante, fazia estágio, estava estudando para concurso da polícia na época e ainda ela tinha que cuidar de uma irmã, então ela tinha mais a responsabilidade materna ali, vamos se dizer, né, que morava com ela e tudo mais. Então... E essa paciente, ela era muito esforçada, até apareceu uma belezinha aqui. Essa paciente era muito esforçada, mas, cara, parecia que o físico não evoluía. Inclusive, ela era atleta de wellness. E aí, cara, aquele físico não evoluía, o físico realmente não evoluía. A gente puxava e o negócio não acontecia. Até que, de repente, ela chega pra mim e fala, Dani, fui chamado pro internato da polícia, quando você passa lá nos testes e tal, agora você foi chamado, você fica um ano lá, se eu não me engano, que você fica lá 100%. E lá ela ia ficar sujeita às atividades físicas que eles prescrevessem, que eles passassem, e também à própria alimentação deles, né? E eu falei, não, tá tudo bem, mano, pô, da hora, vambora. Ela foi, lembre-se, ela tinha muita dificuldade de evoluir, mas ela já tinha um físico muito bom, mas ficava aquele detalhezinho que não evoluía. Quando ela foi lá, ela relaxou de tudo, porque ela tinha que se comprometer apenas a estar a serviço da polícia. Comia arroz, feijão e ovo, fazia os exercícios que eles passavam lá em campo e tudo mais, e ela voltou depois de 3 meses, quando eles deram uma folga lá, 3, 4 meses, uma coisa assim. Ela voltou, eu avaliei, ela tinha evoluído muito. E o que eu descobri com isso? Que era o estresse, cara, porque ela era uma menina que não errava na dieta, ela era uma menina que não errava no treino, que buscava evoluir, mas a quantidade, a sobrecarga de coisa que tinha em cima da cabecinha dela lá, fazia com que o cortisol estivesse sempre alto e ela não conseguia evoluir. Quando ela entrou lá dentro da polícia e ela teve que se concentrar somente em uma coisa, cara, a evolução foi absurda. Que fique de reflexão. Às vezes você não tá nessa situação, mas aí você vai dormir. Pô, Dani, eu vou dormir e fico pensando no trabalho. Putz, cara, aí você tá colocando cortisol. Cortisol é um excelente hormônio, nós precisamos dele, mas no horário errado, no momento errado, vai dar muito ruim. Ao tópico 10, esse daqui também ficou muito bom. E esse é um dos mais importantes. Todos aqui são muito importantes, tá? Sempre tem uma meta. Sem direção, a consistência vai cair. Mesmo na manutenção, ter um objetivo, performance, novos alimentos, novos treinos, mantém a coisa acontecendo. Se você pega e você não se concentra nisso, se você não sabe o que você tem que fazer, você vai desistir. Por isso até, como eu estava falando desde o começo aqui, pega X semanas para fazer tal coisa, só para quando atingir tal coisa. Pega X semanas para fazer outra coisa, só para quando chegar a atingir aquele objetivo. Quando você fica tendo metas na tua frente, fica muito mais fácil. Atleta, independente da modalidade, se você tirar o calendário da frente dele e ele só tiver que treinar por treinar, normalmente ele perece. Agora, o atleta tem calendário de competição o ano inteiro. 2, 3, 5 competições no ano que seja, ele vai ficar olhando para aquilo e ele vai se esforçar para a próxima. Muitas vezes ele não está olhando aquela que vai acontecer daqui 5, 10 meses. Ele está olhando para a próxima. E esse é o que eu preciso que você faça também. Inclusive, se você quer que eu monte a sua dieta, que eu acompanhe você no seu treinamento, que eu te acompanhe semanalmente, tudo via WhatsApp, independente de onde você está, com uma estrutura, é uma estrutura 100% online, mas com sabor muito de
presencial, porque a gente tem muita presença no WhatsApp ali, a gente está sempre junto com as pacientes, eu te recomendo entrar na minha consultoria online, eu vou deixar um link aqui na descrição, você clica nesse link da descrição, tira suas dúvidas e para mim vai ser um prazer te acompanhar lá na consultoria online, tá certo? Te espero no próximo vídeo ou do outro lado ali na consultoria online. Tchau, tchau.